É o início do capítulo 23 do livro de Atos. Ontem nós fizemos fizemos um panorama, né, do início de Atos até aqui, e a gente viu a importância do livro, a importância histórica do livro, como aspectos práticos de aplicação doutrinária estão delineados na história da igreja, no livro de Atos. E vimos a evolução eu diria da transição do foco, né, de como Deus estava levantando os seus agentes, né? A igreja começa com um grupo exclusivamente de judeus e aí a coisa vai evoluindo e vai tomando novas proporções até que Deus levanta então o apóstolo Paulo, e desde que o apóstolo Paulo foi elevado ao ministério e começa da sua ida para Antioquia, daquele momento para frente o livro de Atos põe um holofote em Paulo, e Paulo então se torna o centro do livro de Atos, né? Do capítulo 12, mais ou menos 13 de Atos para frente, nós vemos uma guinada, né? Na forma como a coisa evolui no crescimento da igreja. E daquele momento para frente a gente vê claramente, porque o texto é um texto inspirado, então o doutor Lucas ele não está mudando o foco para Paulo simplesmente porque ele gostava de Paulo. Ele mudou o foco para Paulo porque essa era a intenção do Espírito Santo de Deus, nos mostrar esse desenvolvimento da igreja nessa área. Então a gente vê que quando a história muda para Paulo é um sinal de Deus para nós hoje, que houve uma transição de dispensação, houve uma transição de operação divina. E Deus inseriu então o povo gentílico no desenvolvimento da igreja, para plantar os alicerces do que nós estamos desfrutando hoje, né? Que é esse movimento maravilhoso que é a manifestação do Evangelho da Graça. Então, a gente viu tudo isso, vimos essa evolução, chegando já ao fim do ministério de Paulo. Paulo, então, está voltando da sua terceira viagem missionária. Ele sai de Cesareia e vai, então, para Jerusalém, passa cerca de 5 dias em Jerusalém, e ele é capturado numa emboscada por membros do concílio judaico, né? Levado então ao Sinédrio, ele é interrogado no Sinédrio até o ponto em que um oficial romano tem que intervir, porque senão eles iam matar ele. Aí esse oficial romano leva ele para um lugar privado para poder açoitá-lo, e então descobre-se que o apóstolo Paulo é cidadão romano. E aí a coisa começa a tomar dar uma outra guinada, né? Porque agora esse oficial romano, esse centurião, ele não quer ter a responsabilidade de lidar com Paulo diretamente. Então, antes de que a coisa evoluísse mais, ele então questiona o Sinédrio mais uma vez. A gente entra aqui no capítulo 23, onde os membros do Sinédrio se reúnem novamente com Paulo, dessa vez na presença desse oficial romano, e aí Paulo é novamente interrogado, tá? No capítulo 23, é onde a gente reinicia, tá? E aqui nós temos algo interessante, porque bem no comecinho do capítulo 23, enquanto Paulo estava sendo interrogado, Paulo então se volta para os membros do Sinédrio, cerca de 60 e poucos, na verdade 70 e poucos membros do Sinédrio. Na época o Sinédrio era formado de 72 pessoas, mais ou menos, dentre eles o sumo sacerdote, que nessa época aqui era Ananias, né? Não pode ser confundido com Anás, da época de Jesus, né? Anás e Caifás. Esse aqui é um outro, é Ananias. E então Paulo se dirige ao Sinédrio e ele começa então a manifestação da sua defesa. No versículo 1 diz: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa ciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca
Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo de alguns deles eram saduceus, aí a coisa já começa a entrar por um outro campo. Eu quero, antes de avançar nessa pontuação teológica de Paulo, que Paulo deixa um argumento pessoal e ele entra no argumento teológico. Eu vou falar sobre isso já já. Antes disso, porém, ele tem uma interação curiosa com o sumo sacerdote, né? E essa interação de Paulo com o sumo sacerdote é interessante, porque ele está... Lembrem, mantenham sempre em mente que na primeira vez que Paulo falou a esses membros do Sinédrio, Paulo contou o seu testemunho. Vocês lembram? Que ele começa falando em aramaico e todos eles se calam para ouvir Paulo. Ele dá... O primeiro argumento dele é um argumento pessoal. Ele começa falando do seu testemunho. E aí aquele encontro termina em confusão. Então nessa segunda abordagem, Paulo começa a apresentar sua defesa e o sumo sacerdote manda alguém dar um tapa na boca de Paulo. Paulo fica irado com aquilo, né? E ele então se levanta e dá uma palavra dura contra Ananias, de acordo com o texto, não sabendo que era o sumo sacerdote. Mas quando a gente lê alguns estudiosos notam, identificam aqui um certo tom de sarcasmo por parte de Paulo. Alguns creem que Paulo realmente não sabia, outros dizem que Paulo foi irônico ao dizer: eu não sabia que era sumo sacerdote, no sentido de dizer assim: vocês elegeram esse cara aqui como sumo sacerdote? Mais ou menos isso. Por causa da fama de Ananias. Ananias era muito corrupto, e roubava dos dízimos e uma série de atividades questionáveis, e Paulo então, pode ser que Paulo tenha encontrado uma forma passiva de demonstrar a sua insatisfação com aquela situação, né? E essa expressão parede branqueada, ela é uma expressão que significa, que aponta para a hipocrisia, né? Então Paulo parece que ele está dizendo exatamente isso: você está sendo hipócrita, você me julgando pela lei, manda alguém me corrigir fora da lei, né? Então tem essa interação que é interessante. E algo que é interessante, que nas minhas pesquisas eu acabei descobrindo, é que na revolta do ano 66, esse Ananias não era uma pessoa benquista pelos judeus. Ele era benquisto pela elite religiosa do judaísmo, por condições políticas, mas ele não era benquisto pelos judeus. Tanto que na revolta do ano 66, quando Roma invadiu a cidade de Jerusalém e levantou certas guerrilhas judaicas que caçaram esse Ananias até encontrar ele e matar ele. E eles encontraram ele dentro de aquedutos do palácio de Herodes, que ele estava escondido em túneis subterrâneos do palácio, e essa guerrilha judaica encontrou ele lá e mataram ele, mostrando a falta de consideração, de respeito que a figura dele né, demandava aí do povo de Israel, dos judeus, né? Apesar disso, apesar de Paulo discordar, digamos, e demonstrar a sua clara insatisfação com a pessoa do sumo sacerdote, Paulo ainda assim demonstra respeito ao sacerdócio. Então Paulo faz uma distinção muito grande aqui. Paulo denuncia o homem, mas Paulo respeita o ofício. Entendeu? E isso é algo muito importante, porque Paulo, no momento que é pontuado que ele é o sumo sacerdote, Paulo então retrai e Paulo mostra o seu entendimento da importância da dinâmica de autoridade, né? Vocês estudaram, acho que a primeira matéria de vocês, ou a segunda matéria de vocês foi autoridade espiritual, e vocês se lembram muito bem, e até mesmo no nosso curso, o quanto nos escritos de Paulo que tem contribuindo para o entendimento da noção do princípio de autoridade espiritual. Paulo não podia ferir um princípio que ele mesmo ensinou,
né? O apóstolo Paulo tem inúmeras citações a respeito da dinâmica de autoridade espiritual. Então o apóstolo Paulo, quando ele reconhece que apesar de corrupto, aquele homem, ele estava ocupando um ofício importante, significativo, o apóstolo Paulo imediatamente, então, ele cita até um texto bíblico e ele diz: irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote. E porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo e tudo e tal. Então nós vemos essa interação interessante. E aí, partindo daqui, o apóstolo Paulo abandona aquele discurso pessoal e ele parte então para um argumento teológico, né? Porque ele começa no versículo 6 diz: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, e essa informação aqui é importante, por quê? Porque o Sinédrio, ele era dividido em dois grupos distintos. Como eu disse, cerca de 70 a 72 pessoas. Ele era dividido entre quase que... não era exatamente metade, mas era quase metade fariseu e outra parte saduceu. Paulo, antes de se converter, ele fazia parte desse grupo, do farisaísmo. Paulo era fariseu. E os saduceus se diferenciavam dos fariseus porque os saduceus não acreditavam em toda a extensão do Antigo Testamento. Os saduceus, eles criam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros. E eles, portanto, não acreditavam em manifestações espirituais, em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em toda essa gama de coisas que estão incluídas nos escritos dos profetas. Eles acreditavam apenas naquilo que Moisés havia relatado. Então, já os fariseus não. Os fariseus tomavam como completo o Antigo Testamento, como nós temos ele hoje. Então, o apóstolo Paulo sabia naquele momento que era um ponto forte de dissensão entre eles, esse aspecto teológico que ele levanta. Porque diz assim: sabendo que alguns eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando ele diz isso, a coisa fica complicada. Porque agora os fariseus estão tomando o lado de Paulo e os saduceus agora querem matar ele mais do que já queriam antes. Né? Então o que ele está dizendo é o seguinte, porque na verdade o ponto de dissensão aqui não era tanto a ressurreição dos mortos, quanto a ressurreição de um morto. Vocês estão entendendo? Era a ressurreição de Jesus que estava sendo, na verdade, debatida. Era isso que eles discordavam. O problema não era a ressurreição de um modo geral, o problema era a ressurreição de uma pessoa. Era a ressurreição de Jesus. Então ele estava dizendo o seguinte: peraí, vocês estão me julgando aqui, mas eu sou como seus colegas, eu sou fariseu, filho de fariseu. Vocês estão me julgando aqui por causa da crença do que eu acredito na ressurreição dos mortos. Eles também acreditam na ressurreição dos mortos. Aí os fariseus, então, se encontraram na obrigação de defender Paulo. E aí o texto diz no versículo 7 que a assembleia ficou dividida. Ou seja, Paulo com uma afirmação, você vê como é que Paulo era tremendo, né? Com uma afirmação, Paulo divide as opiniões do Sinédrio. Né? E aí a gente vê também que Paulo descobre com isso que não era possível para ele ter um julgamento imparcial no meio daquele povo. Então Paulo entende isso e arruma formas e meios, nós vamos ver daqui para frente, como que ele evita ser julgado dentro daquele contexto de Jerusalém. A gente vai ver isso mais para frente. Aí, depois que essa dissensão ocorre, essa divisão de opiniões ocorre, a gente vê que, versículo 9, que houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A dissensão tornou-se tão violenta, versículo 10, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado.
Então você imagina o quão aguda se tornou aquela discussão para o comandante romano ter medo de Paulo ser despedaçado. Paulo ia ser desmembrado ali, Paulo ia ser massacrado ali no meio daquele pessoal. Então aí o que aconteceu? Eles ordenaram que Paulo fosse retirado, Paulo foi colocado, foi recluso e foi levado para a fortaleza, né? E aí na noite seguinte, versículo 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então aqui Deus dá a dica para Paulo, dizendo: Paulo, esse negócio aqui não vai acabar aqui, isso aqui tem que ir para frente. E aí a gente vê como essa palavra de Deus para Paulo vai desencadeando em acontecimentos importantes daqui para frente, né? Aí a gente vê então, Paulo divide as opiniões do Sinédrio, né? Paulo, e é interessante porque depois disso a gente vê o quão intensamente aquele grupo de pessoas tentou se levantar contra Paulo e contra a sua integridade física, e isso não era novidade para Paulo, né? Isso não era novidade para Paulo, porque Paulo já havia corrido risco muito antes, né? Paulo já correu risco de vida em muitas outras instâncias. Inclusive eu anotei aqui para que vocês pudessem depois ler em casa as referências. As referências de quando Paulo foi ameaçado, né? Paulo foi ameaçado quando ele testemunhou a respeito de Cristo em Damasco, Atos capítulo 9, versículos 22 a 25. Durante a sua visita em Jerusalém, depois da sua conversão, os judeus helenistas tentaram matar ele em Atos capítulo 9, versículo 29. Os judeus arrancaram ele de Antioquia da Pisídia, em Atos capítulo 13, versículos 50 e 51. Eles tentaram apedrejar Paulo em Icônio, Atos capítulo 14, versículo 5. Paulo foi apedrejado em Listra, Atos capítulo 14, versículos 19 e 20. Inclusive, alguns estudiosos até creem que Paulo de fato morreu nessa ocasião. E que tenha tido talvez as experiências espirituais que depois ele fala a respeito, justamente por ocasião desse ataque aqui, que Paulo foi realmente morto e Deus o ressuscitou, quando ele foi apedrejado em Listra, né? Aquela experiência onde ele fala que foi ao terceiro céu, né? Não sei se no corpo ou fora do corpo, né? Em Corinto, os judeus tentaram prender Paulo também, Atos capítulo 18, versículos 12 a 17. Em Éfeso, os judeus conspiraram para matar Paulo, Atos capítulo 20, versículo 19. E planejaram até para matar ele em alto mar, Atos capítulo 20, versículo 3. E aí nós temos as palavras de Paulo, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, que diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, você vê o quanto o apóstolo Paulo tem consciência desses perigos, porque ele teve experiência com isso anteriormente, né? Então, essas ameaças à vida de Paulo não é novidade para ele. E ainda assim, apesar de tudo isso, esse evento foi tão violento que, apesar disso, Deus se viu na necessidade de dizer para Paulo: Paulo, coragem, fica firme, campeão. Em outras palavras, foi isso que Deus fez. Aí você pode imaginar o quão intenso foi
aquela experiência de Paulo no Sinédrio. Porque para um camarada que já apanhou, já foi morto, ou pelo menos quase morto em Listra, teve que sair fugido de cidades, e ameaçado em terra e ameaçado em alto mar, ameaçado por todos os lados, em Icônio, em Listra, em Éfeso, e aí em Corinto, e daí por diante, Deus ainda chega para Paulo depois dessa experiência e diz: Paulo, coragem. Coragem, né? Aí a gente vê que o que Paulo enfrentou não foi brincadeira. E isso aqui fala também da importância da ousadia, né? Da ousadia no avanço do evangelho. Tem um texto interessante em Colossenses. Abre a sua Bíblia comigo aí em Colossenses. Se eu não me engano é capítulo 2. Se você não estiver lá, você vai estar perto. Colossenses... não tô achando, eu não vou perder muito tempo procurando aqui agora, que eu acabei me esquecendo de anotar a referência. Mas é um texto que diz assim: o apóstolo Paulo pede oração aos santos para que Deus o dê ousadia na pregação do evangelho. E é interessante isso porque de tantas coisas que o apóstolo Paulo podia pedir, ele pede justamente ousadia. Né? Fala da importância de ter ousadia, e Deus falando com Paulo aqui, você precisa, tenha coragem, né? E no texto é uma exclamação, né? Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você vai fazer o mesmo em Roma. Então Deus está aqui dando para Paulo a dica do que estava por vir, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Maravilha. Então, a gente avança para a cilada dos judeus, a conspiração para matar Paulo, né? Aí o que acontece, depois dessa confusão, o centurião romano leva Paulo para um lugar recluso, para protegê-lo, porque ele ficou com medo deles matarem Paulo ali. Então o centurião romano leva Paulo e enquanto ele estava preso, eles armam uma cilada, dizendo assim: não, vamos lá pedir para eles liberarem Paulo mais uma vez, para a gente poder conversar com ele de novo, e quando eles liberarem Paulo, a gente mata ele. A gente mata ele ali mesmo. E aí, enquanto eles estavam tramando isso, um sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, fica sabendo dessa trama, e corre lá no comandante para poder avisar. Ele conversa com Paulo, e aí se você olhar no versículo 15, agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou para o comandante. Então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. E aí o sobrinho de Paulo, então, conta ao comandante a conspiração para matar Paulo, e a gente vê que a partir disso aqui o comandante toma
uma decisão vital, que é levar Paulo para Cesareia, para que Paulo pudesse ter uma audiência com o governador Félix, ok? Então, aí a coisa está começando a evoluir. Então, Paulo sai de Cesareia, fica em Jerusalém cerca de 5 dias, e aí, por conta de uma armadilha, Paulo é capturado, eles tentam matar Paulo em Jerusalém, Paulo percebe a trama, e aí ele consegue se safar, revelando ser cidadão romano, e eles tentam novamente, e aí o comandante romano, então, toma a decisão, por medo, porque agora aquele comandante tinha que proteger a integridade física de Paulo, porque Paulo era um cidadão romano, ele não era qualquer um. E se alguma coisa acontecesse com um cidadão romano, enquanto ele estava na custódia desse comandante, aquele comandante podia pagar com a sua própria vida. Então, Paulo se tornou responsabilidade daquele camarada. E aí ele toma a decisão, então, de mandar Paulo para uma audiência com Félix em Cesareia. Tá? Eu acho interessante que essa afirmação do centurião, né, Paulo o prisioneiro, porque a gente vê Paulo usar tanto essa expressão, né, nos seus livros, né, em Efésios, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, Filipenses, capítulo 1, Filemon, no versículo 1, no versículo 9, a gente vê Paulo dizendo, né, Paulo, prisioneiro de Cristo, prisioneiro, aí a gente vê essa mesma expressão sendo usada para ele num outro contexto. E aí você vê os contextos da vida de Paulo mudam, mas a postura de Paulo não muda. A postura de Paulo permanece a mesma. Porque Paulo tem consciência de quem é, não é mesmo? Paulo tem consciência de quem é, revela, né, o entendimento que ele tinha da sua autoridade, do propósito de Deus na sua vida, né? E isso também fala dos avisos de Deus para ele, o que a gente viu no capítulo 21, por exemplo, o profeta Ágabo que profetizou para ele e disse para ele que ele estaria preso. Ou seja, Paulo não entra em pânico em momento algum, né? Paulo não entra em pânico. Isso aqui deve ser um exemplo para todos nós, tá? Ok? Então nós vemos nesse trecho a verdade de como Deus pode resgatar o seu servo em uma situação tão séria. Nós vemos a interferência de Deus e notamos, quando na página de número 12, estou lendo o último parágrafo, o sobrinho de Paulo tomou conhecimento deste plano e o transmitiu ao comandante, que ao ouvir os detalhes desta emboscada, começou imediatamente pôr em funcionamento um plano para resgatar o apóstolo Paulo e levá-lo para Cesareia e deixá-lo na autoridade do governador Félix. Aí a gente percebe, né, que Deus tem agentes aonde a gente menos imagina. Não é mesmo? Vocês lembram como que Deus fez para poder curar o Naamã no Velho Testamento? Deus infiltrou uma menina hebreia na casa de Naamã como escrava. Você lembra? E essa história tem desdobramentos violentíssimos, né? De como Deus, a gente descobre lá na frente que em tudo isso Deus tinha um plano. Deus inseriu uma agentezinha aparentemente inofensiva para poder fazer uma obra grandiosa lá na frente. A gente falou ontem sobre a intencionalidade dos planos de Deus, né? Falamos sobre eu mostrei para vocês aqui José, que foi vendido para ismaelitas. Eu falei para vocês, né, a respeito. E a gente vê coisas assim que nos deixam absolutamente fascinados com o trabalhar de Deus, né? E isso aqui é uma mensagem de encorajamento para todos nós. A gente não precisa se apavorar, porque Deus tem agentes aonde nós menos pensamos, aonde menos imaginamos. Tem agentes de Deus trabalhando em favor do plano do Altíssimo, não é mesmo? Então a gente vê a interferência de Deus aqui na questão de Paulo, né? E o que é interessante é que, à medida que quando
quando Paulo está fazendo a sua defesa, né, em seguida também a gente vê a carta que o comandante, se eu não me engano o nome dele é Cláudio, comandante Cláudio escreve para o governador Félix. A gente vê que ele declara, ele vai dizendo ao governador Félix, eu não sei bem o que esse cara fez, né? Por quê? Porque ser cristão na época não era um crime no Império Romano. Não era crime. Então, aí a gente vê como que essa pressão política imposta pelo Sinédrio, imposta pela elite judaica, foi fundamental no processo de julgamento do apóstolo Paulo. A gente vê como que isso né, é sintomático. Porque o fato de Paulo acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos não era crime. Não era crime. Tanto que quando Paulo conversa com os centuriões e conversa com o comandante, nenhum deles vê crime em Paulo. Né? Nenhum deles vê crime em Paulo. Eu fiz uma anotação aqui em Atos capítulo 23, versículo 29. É mais uma afirmação oficial do Dr. Lucas a respeito de oficiais romanos, declarando que ser cristão não era considerado crime. Os oficiais em Filipos quase tiveram que pedir perdão para Paulo em Atos capítulo 16, versículos 35 a 40. Em Corinto, eles recusaram julgar Paulo, Atos capítulo 18, versículos 14 e 15. Em Éfeso, as pessoas, quase 25 mil pessoas, que declararam cristãos inocentes de qualquer crime em Atos capítulo 19, versículo 40. E agora você vê o capitão romano dentro da fortaleza escrevendo uma carta a respeito de Paulo, e depois, inclusive, depois de Félix, 2 anos depois, que é o comandante, me fugiu o nome, Festo, o governador Festo, que foi 2 anos depois de Félix ainda, é o mesmo contexto. E depois ainda Herodes Agripa. A gente vê a mesma coisa. Por quê? Porque não era considerado crime, né? Inclusive, lá na frente, no capítulo 26, Herodes ainda chega a dizer, não, esse camarada aqui pode ser livre, esse camarada pode ir livre, não tem por que a gente estar segurando esse cara aqui. Né? E aí depois, inclusive, tem uma afirmação interessante, nós vamos falar sobre ela, que ele diz assim, que se ele não tivesse apelado para César, a gente podia liberar ele aqui mesmo. Aí a gente pensa, né? Não, Paulo deu um tiro no pé, depois eu vou mostrar para você como que tudo isso foi plano de Deus. Né? Então, o comandante Cláudio escreve uma carta para o governador Félix e vai mandar Paulo de Jerusalém de volta para Cesareia para poder ter uma audiência com o governador. Tá bom? Então a gente entra agora no capítulo 24. Ok? Todo mundo comigo aí? Vocês estão menos entusiasmados hoje? O que está acontecendo? Hein? Vamos fazer um apelo aí para o café estar um pouco extra strong, né? Ok, vamos lá, capítulo 24. O título aí na apostila, né, página 14, diz: o apóstolo Paulo em Cesareia para se defender contra as suas acusações do sumo sacerdote e alguns anciãos na presença de Félix. O orador Tértulo e a sua indigna apresentação. A defesa de Paulo, Félix, procurando ganhar tempo, demorou no processo e finalmente colocou nas mãos do novo governador Festo. Ok? Então, a gente vê primeiro Paulo na presença de Félix. E o orador que os judeus mandam para poder ser a espécie de procurador, né? Tértulo aqui é como se fosse um procurador.
o texto diz que ele é um advogado, e ele vai para apresentar as acusações de Paulo. Isso aqui eu acho interessante, são coisas interessantes para você grifar, sublinhar, ou então até você anotar nos seus cadernos aí, porque isso aqui são coisas que você pode usar no seu trabalho, né? Porque Tértulo, você vê aí na página de número 15, no segundo parágrafo das anotações do autor da apostila, diz o seguinte: Tértulo, orador e advogado, é o líder da oposição, usou de uma falsidade completa no seu discurso perante Félix. E podemos dizer que Satanás estava tentando usar esse episódio para eventualmente reenviar Paulo a Jerusalém e no caminho matá-lo. Aí a gente vê 4 coisas essenciais, 4 coisas que Tértulo tentou levantar contra Paulo. Por quê? Os judeus estavam tentando provar que Paulo havia de fato cometido um crime, porque ser cristão não era crime. Vocês estão entendendo isso? Ser cristão, professar a fé em Jesus Cristo não era crime. Então eles estavam tentando cavar uma forma de apresentar ao governador Félix alguma coisa que fosse considerado crime por eles, para que Félix então devolvesse a custódia de Paulo para eles em Jerusalém, que é onde eles queriam matar. Ok? Então eles levantam que Paulo era perturbador. Se você pode ler o trecho aí, eu vou ler o mínimo possível, viu, amados? Por causa do nosso tempo e obviamente que vocês já leram todo o livro de Atos umas 3 ou 4 vezes de lá para cá, então esse já é o 4º mês que vocês estão estudando o livro de Atos. Eu posso, na verdade, vou fazer o seguinte: fala de memória aí, campeão. Alguém fale aí de memória o texto, capítulo 24 aí, versículo. Como é que vocês... Ok? Então, ele diz que Paulo era perturbador, ele diz que ele promoveu tumultos entre os judeus, ele diz que ele era o principal cabeça da seita dos nazarenos, e ele tentou profanar o templo, né? Então, você vê, os tempos são realmente outros, né? Hoje em dia se fazem coisas muito piores e não chega nem perto da pena de morte, né? A gente vê algumas manifestações absurdas e patéticas, né, contra coisas sagradas aí, isso deixa a gente contrariado, né? Então a gente e é interessante porque se a gente comparar a sequência, eu até anotei isso aqui, tem a sequência dada por Lucas na sua narrativa. E aí, quando a gente compara as sequências, não é tão fácil assim você fazer uma sequência de eventos, porque Lucas omite algumas coisinhas e elas podem talvez ser preenchidas com algumas coisas que Cláudio diz na sua carta, e a gente compara isso com o que Tértulo tentou inserir na apresentação dele, nos versículos 1 a 9. Mas pelo que eu levantei aqui, no dia 1, Paulo chegou em Jerusalém, Atos 21, 17. Ele se encontra com Tiago e os anciãos, no versículo 18 do capítulo 21. Esse é o segundo dia. No terceiro dia, Paulo está no templo com os nazareus. Tá? No versículo 26. Ok? No dia 4, ele está ainda no templo. Dia 5 no templo também, permanece 3 dias. No dia 6, ele é preso no templo também. Versículo 27. Tá? No 7º dia, portanto, porque ele foi preso 5 dias depois que chegou em Jerusalém. Então, ele foi preso no dia 6, no 6º dia, tá? No 7º dia, ele já tem o seu primeiro encontro com o concílio dos judeus, tá? Capítulo 23, versículo 10, versículo 1 a 10. E no dia 8, ele é ameaçado na reunião que lemos aqui agora há pouco, versículos 12 e versículo 23. E aí tomam a decisão de mandar ele para Cesareia, tá? E ele chega em Cesareia no dia seguinte, capítulo 23, versículo 33. No 10º dia, isso aqui nós estamos dizendo no 10º dia, 10 dias depois que ele veio de Cesareia para Jerusalém. Então você vê como é que foi rápido a evolução dos fatos, né? Foi rápido a evolução. No 10º dia ele fica aguardando por Félix, porque Félix manda chamar os judeus para vir em audiência com ele, né? E eles esperam por, se eu não me engano, são 3 dias.
E no dia 13, a gente tem a audiência propriamente dita. Então, nós temos de quando Paulo volta da terceira viagem missionária de Cesareia para Jerusalém, até ele retornar para Cesareia e a sua audiência com Félix, nós temos pelo menos 13 dias, tá? Nós temos pelo menos 13 dias. E aí a gente compara essa sequência de fatos com o que Tértulo tentou apresentar e a gente vê a falsidade não apenas por saber o que Lucas escreveu, mas o que Tértulo apresenta não é possível ter acontecido. Ok? Por causa dessa linha de acontecimento dos fatos aí, tá bom? Vamos lá, então, Tértulo apresenta as acusações e Paulo, então, vai apresentar a sua defesa, né? Paulo apresenta a sua defesa. Aí, versículo 10, página 16. Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Então, Paulo está fazendo menção justamente ao que eu acabei de dizer. Isso aqui são 13 dias depois e Paulo está dizendo, olha, tem 12 dias, eu estava em Jerusalém há 12 dias atrás. Era impossível ter acontecido o que esse cara diz, né? É isso que Paulo está dizendo. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem iniciando uma multidão nas sinagogas ou qualquer outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, e a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então aí ele vai discorrendo a respeito da sua defesa. E aí a gente vê, a partir disso, ele apresenta tudo a Félix, e aí a gente vê a incompetência desse governador Félix. E isso aqui é interessante, porque tem algumas lições importantíssimas aqui pra gente, né? Félix, ele falha tanto pessoalmente como um oficial, né? Que está representando a justiça. Félix falha em vários níveis. E ele não podia se declarar ignorante dos fatos, né? Porque Félix a gente vê no texto que Félix conhecia a respeito de algumas coisas. Ele estava bem informado a respeito daqueles que chamavam do caminho, né? Aqueles que seguiam a Jesus. A gente vê isso no versículo 22 de Atos 24, né? Atos 24, versículo 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa. Então Félix não precisava nem ter, Félix não podia ter nem dizido que ele não podia nem ter dito ser ignorante a respeito da situação, porque ele sabia das causas daqueles que seguiam o caminho. A sua esposa era judia, e talvez tudo indica que mantinha ele informado a respeito das atividades do seu povo, e como oficial romano, certamente, em privado, investigavam certas coisas, então Félix estava ciente a respeito de tudo. Então ele viu a luz, porque ele concordou com Paulo, ele não viu ofensas em Paulo, ele viu a inocência de Paulo, e ele viu a luz na revelação daquilo que Paulo estava compartilhando, e ainda assim ele optou por adiar a situação, né? É o famoso procrastinador, né? E aí Félix fez de tudo para que Paulo permanecesse confortável, e apesar dele estar preso, Paulo estava muito mais livre do que preso. E a gente vê isso em Atos, capítulo 24, versículo 23, diz, e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, Paulo estava preso de forma muito confortável, ele não estava em uma cadeia necessariamente, entendeu? E Paulo, inclusive, fica nesse lugar aqui por 2 anos. Paulo fica em Cesareia, aguardando o desfecho de todos esses acontecimentos. Por quê? Porque Félix não toma decisão alguma.
né? Então nós vemos claramente a incompetência desse governador Félix, né? E tem algumas curiosidades aqui a respeito da sua esposa também, porque a esposa de Félix era judia. E aí a gente vê como era interessante a forma como Paulo está compartilhando a respeito, porque ele tem a Félix e a sua esposa, eles chamam Paulo para que Paulo compartilhasse um pouquinho com eles a respeito de Jesus. E aí a gente vê como que a mensagem de Paulo tem pitadas e tempero para duas audiências diferentes. Porque Paulo está ministrando para Félix, que era gentio, e ele estava ministrando para Drusila, que era judia. Então você vê coisas que Paulo diz aqui que são extremamente interessantes. E ainda assim, com tudo isso, a Félix ainda assim empurra para frente, não toma decisões, e Paulo fica detido em Cesareia por 2 anos. E a gente vê no versículo 27, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão, né? No versículo 27 de Atos 24. Então, Félix, apesar de concordar com Paulo, de receber a mensagem, apesar de, inclusive a gente vê em pontos aqui, tudo indica que Félix até cria no que Paulo estava pregando. Félix ficou balançado com a mensagem de Paulo, mas não tomou decisão, né? Não tomou decisão. E a gente vê aí o perigo da procrastinação, né? O perigo da procrastinação. Ok? Como é que nós estamos? Se vocês querem parar agora? 9 horas. É? Se a gente parar um pouquinho antes, porque senão vamos entrar pela metade do assunto aqui. Avançar mais um pouquinho. Mais 7 minutinhos, então. Assim será, né? Na apostila está falando que Félix é possível que ele estivesse demorando no encontro para receber um socorro. Ele queria talvez o socorro de Paulo para sair, é isso? Bom, de Paulo não necessariamente, talvez dos judeus. Entendeu? Talvez dos judeus. Eu vi essa anotação, até procurei no texto algo referente a isso. Eu não vi nada necessariamente no texto, mas eu não posso discutir com a interpretação do autor, né? Mas eu até vi a respeito e pensei sobre isso. Não tinha como ter sido de Paulo, porque Paulo não tinha nada. Paulo era missionário. Paulo dependia, né, do sustento das igrejas e... Diz que ele alugou a casa. Sim. Paulo tinha servos com ele, né? Então as igrejas mantinham Paulo mesmo à distância, né? Tanto que a gente tem notas de igrejas que mandavam oferta, Paulo agradece ofertas que vieram de longe. Então, e Paulo tinha servos com ele, porque como diz aqui no versículo 23, que Félix não impediu que os seus próprios o servissem, ou seja, Paulo tinha servos com ele. Lucas estava com ele, pois Lucas estava escrevendo, foi Lucas que escreveu essa narrativa, Lucas estava com ele, né? Então, Paulo tinha servos, gente, recebia ofertas e tudo e tal. Então, se fosse o caso, que apesar que eu não identifiquei isso no texto, mas se fosse o caso de Félix estar querendo que alguém molhasse a mão dele, tudo indica que era o Sinédrio, porque era quem tinha interesse na liberdade de Paulo, né? Tá bom? O que eu encontro no texto é que Félix não libera Paulo, sim, por pura indecisão, né? Por pura indecisão. Apesar de que Félix não encontrou culpa em Paulo, Paulo não libera Félix por indecisão. E ele empurra a coisa, ele vai empurrando a coisa, até que mudasse o governador. E ele vai empurrando por quê? Por motivação política. Porque ele não podia simplesmente liberar Paulo para ser um homem livre, e porque se liberasse Paulo, Paulo não ia voltar para Jerusalém. Paulo sabia o que estava aguardando ele em Jerusalém, né?
Então ele não ia liberar Paulo para Paulo ir para Jerusalém. Se liberasse Paulo, Paulo ia correr, ia caçar o rumo dele em outro lugar. Então ele não podia fazer isso, porque se ele liberasse Paulo e Paulo fosse para Roma, que a gente descobre que o objetivo de Paulo era ir para Roma, ele ia ficar sendo criticado pelos judeus, pela elite da elite religiosa judaica, pelos membros do Sinédrio. Então, ele não podia fazer isso, liberar Paulo, apesar de crer na inocência de Paulo. Então, ele se encontrou numa sinuca de bico. Então, se eu libero o cara que eu sei que é inocente, eles lá vão me matar. Então, para eu ficar nas graças deles, eu vou manter Paulo aqui tranquilinho, não está preso, não está sofrendo, está sendo servido pelos servos dele, pelos amigos dele, recebe visita quando quer. Então, Paulo é muito mais um hóspede do que um prisioneiro. E aí, dessa forma, ficou por 2 anos. Amém? Amém? Tá bom? A gente volta, então, depois do break, no capítulo 25, já caminhando aí para a reta final.